Muito bem, caros amigos e caras amigas que nos acompanham pela internet, estamos aqui, mais uma vez um vídeo, hoje tendo a grata alegria e satisfação de estar aqui abordando um assunto que eu acho que talvez motive uma série de reflexões e com uma pessoa que é muito querida, um amigo meu, e não apenas uma pessoa que trabalha na área espírita, é orador espírita, dedicado aí à produção do conhecimento. Na área profissional, eu me refiro ao meu colega aqui do meu lado, Urbano Félix. Ele é professor de Direito, é doutor em Direito, defendeu recentemente a tese dele de doutorado e tem uma experiência em Direito Penal, porque já militou na área como advogado criminal. Então tem uma série de experiências aí para compartilhar conosco e também com o portador do conhecimento espírita, né? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu reputo que tem uma conexão com o pensamento espírita, tem alguma associação com o pensamento espírita, pelo menos na condição de reflexão. Eu me refiro a um conceito que tem um viés na área de criminologia, de psicologia, de sociologia, e que também mais tarde teve alguma repercussão em termos de direito penal e de regulação social, né? Mas eu vou passar a palavra para o meu amigo Urbano Félix, professor doutor Urbano Félix, vou passar a palavra para ele, porque eu queria que ele fizesse uma síntese geral sobre essa teoria das janelas quebradas, para que a gente possa depois fazer reflexões sobre o pensamento espírita, né? Então, Urbano, qual é a ideia geral, como foi que surgiu essa teoria? Então, alô a todos, espero contribuir com a reflexão de vocês. Em 1969, um professor de Stanford fez uma experiência, né? Então, esse professor, chamado Philip Zimbardo, ele colocou um carro num bairro rico da Califórnia, chamado Palo Alto, e num bairro pobre de Nova York, chamado Bronx. O que aconteceu foi que esse mesmo carro, que se manteve intacto em Palo Alto, ele foi depenado em pouquíssimo tempo, minutos, no bairro do Bronx. Isso, claro, e é preciso chamar a atenção, estou falando de 1969, e 69 nos Estados Unidos houve diversas convulsões sociais, né? Nós estamos falando do introito de um feminismo mais pujante, de um movimento que no futuro se chamaria LGBT, também mais pujante. Então os Estados Unidos estavam um movimento hippieísta, todo esse arcabouço, o movimento punk na Europa, ou seja, existiam vários movimentos de contracultura, de subcultura, que estavam ali florescendo, e talvez até você diga, mas não existia com a força que tem hoje, mas é obviamente que o germe daquilo estava pulsando. Em 1982, então mais de 10 anos depois, o George Kelly e o James Wilson, professores de Harvard, fizeram um texto chamado Broken Windows, Janelas Quebradas, que eles já falam dessa teorização das janelas quebradas. Então eles já citam o Philip e falam o seguinte, olha, e aí agora a interpretação minha, seguindo Habermas e Foucault, trazendo esses dois teóricos para dizer assim, olha, então este ato comunicativo desta janela quebrada teve alguma importância. Por quê? Porque o Philip, o que foi que ele fez? Depois de ter colocado esse carro nas mesmas circunstâncias num bairro dito como violento e num bairro dito como não violento, ele pegou esse mesmo carro, quebrou a janela e colocou no bairro dito como não violento, ou seja, em Palo Alto. E o carro foi identicamente ao do Bronx, ele foi depenado. E no texto eles falam, olha, foi depenado por pessoas que, olhando, você diria, olha, essas pessoas são pessoas que não são, entre aspas, marginais. Então, disso aí se concluiu que o ato comunicativo da janela quebrada, mesmo num bairro
num bairro rico, num bairro de pessoas que ele escreve no texto, né, de pessoas brancas, de pessoas que não são marginalizadas, que não são estigmatizadas, que mesmo assim esse ato comunicativo gerava nas pessoas essa sensação de, se a janela está quebrada, então a gente pode fazer o que quiser com esse carro. Então a gente pode depenar esse carro, a gente pode tirar tudo que tem dentro desse carro. Em síntese, essa é a teoria das janelas quebradas. Só que o que ocorre, Flávio? Em 1994, o prefeito de Nova York, de origem italiana, Rudolph Giuliani, percebendo que Nova York não estava do jeito como ele gostaria que fosse, ele pega essa teoria, ou seja, eu estou falando de 69, de 82 e agora 1994, então mais 10, 12 anos, e aplica esta teoria para resolver os problemas de violência de Nova York, com um movimento de política criminal chamado de expansionismo penal, o movimento do tolerância zero, o movimento da lei e da ordem. Então, o que é esse movimento? Ele seguindo a teoria das janelas quebradas, ele diz, olha, esse ato comunicativo da janela está quebrada, indica que coisas mínimas, como uma janela quebrada, tem uma força muito grande social. Então vamos punir todo e qualquer evento que nós acreditemos que ele é ruim. Então, uma pessoa cuspir no chão, ou fazer xixi na rua, ou passar um farol vermelho, uma pessoa jogar uma maçã na rua, ou qualquer outro ato, mendigar, ou o limpador de vidro, eles eram presos. Obviamente que Louis Wachan, nas Prisões da Miséria e em outros livros também, ele faz uma outra leitura da teoria das janelas quebradas. Ele diz o seguinte, que na verdade o que se precisava ali era que algumas pessoas não estavam ganhando dinheiro com essas pessoas que estavam nas ruas. Os mendigos na rua acabavam não gerando dinheiro para essas pessoas. Então, como fomentar a indústria da hotelaria prendendo esses cidadãos? Então, ao invés do governo gastar dinheiro com policiais ou fazendo outro tipo de abordagem, investindo na área social, agora o governo pagava esses investidores da hotelaria para fazer com que essas pessoas presas rendessem algum lucro para esses investidores. Então, esse é o arcabouço de bastidores que nós temos desse tipo de teoria, que é utilizada do direito penal para a vida das pessoas, mas que muitas vezes a gente não sabe que tinham esses bastidores, né, que são, na minha opinião, muito importantes. Bacana, Urbano. Ou seja, o conceito de que um local que tenha um detalhe desarrumado ou agredido, que não houve uma supervisão, um cuidado dali, poderia, em tese, né, na teoria, poderia gerar outros atos transgressores, poderia gerar uma repercussão maior, em que um carro com vidro ali quebrado geraria com que, com o tempo, todo o carro ficasse destruído, porque passa uma ideia, em tese, passaria uma ideia, comunicaria uma ideia de desleixo, né, de desarmonia, né? Por claro, o receptor desse ato comunicativo, ele também tem importância. A gente ouve sempre, no meu espírita muito também, né? Se sua vida te dá limões, faça uma limonada. Então, o ato comunicativo olha, se sua vida está ruim, você pode fazer dela uma coisa melhor. Quando eu olho uma janela quebrada, eu posso entender, olha, essa casa é desleixada, mas também posso entender outras coisas. Posso entender que talvez seja uma casa com crianças, seja uma casa que talvez esteja sendo reformada e assim por diante. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, o ato comunicativo, ele tem ruídos. Existem ruídos desse ato comunicativo. Nem todo ato comunicativo ele é 100% certo. Então,
E por isso que falar é mais fácil que escrever, na minha opinião. Porque quando você escreve, né, a gente manda e-mails no Twitter, ou mesmo no Zap Zap, você manda a mensagem e às vezes a pessoa não entende exatamente o que você quis falar, porque faltou o tom, faltou ela olhar para o seu rosto e ver o que você estava falando. E tudo isso para dizer o seguinte, se esses ruídos comunicativos existem e sempre existem, talvez esses teóricos tenham exagerado um pouco ao dizer, e aí eles se juntam à escola de Chicago, da criminologia, para dizer que determinados ambientes são geradores em si de determinadas criminalidades. Com isso, e é essa escola de Chicago que, na minha opinião, está sendo utilizada no Rio de Janeiro com as UPPs, e nós já estamos verificando que o sucesso de alguns anos atrás, que foi deflagrado como um grande sucesso, como um movimento de mudança completa do Rio de Janeiro, talvez não tenha acontecido a contento. Então, esse ponto é que é importante. Há ruído comunicativo. As pessoas podem sim entender de uma forma equívoca uma mesma mensagem. Quantas vezes nós falamos para as pessoas, eu te amo, e a pessoa entende isso de uma forma diferente ou absorve isso de forma diferente. Então, essa é a minha colocação de cuidado. Com isso eu não estou dizendo que esse ato comunicativo também não pode estar certo. Pode sim dar certo, pode ser que aquela janela realmente seja quebrada, porque aquela família seja desleixada. E que transmita isso para algumas pessoas. Para algumas pessoas. O que eu estou dizendo existem outras possibilidades. Uhum. Existem outras possibilidades. Essa é a ressalva que você faz da teoria, né? Isso, exatamente. Por isso que eu sinto que essa teoria ela não pode ser utilizada a todo momento, trazendo para a doutrina espírita, né? E muitas vezes nós palestramos e as pessoas sempre perguntam por que eu nasci com determinada doença, por que eu nasci com determinada característica física. Isso é uma pergunta corriqueira, comum, né? Talvez quem for muito bonito nunca pense por que eu nasci bonito, mas quem é muito, muito não bonito, ele sempre se pergunta por que eu nasci assim. Por que eu nasci dessa forma? E a resposta eu nunca pude dar, porque eu não sei por que você nasceu com determinadas características. Mas certamente, ninguém é certo ao dizer que você nasceu porque você está pagando, entre aspas, por alguma coisa, ou você não nasceu porque você merece outras tantas. Nenhum de nós sabe disso. Nenhum de nós sabe. Talvez a espiritualidade saiba, mas nós não sabemos disso. Então, esse é um ato comunicativo equivocado, errado. Você, quando ouve, e muita gente fala isso, ele nasceu com determinada doença porque ele está pagando o karma dele. Pode ser que sim. Sim, há casos. E pode ser que não. Pode ser que não. E pode ser que Na não. lei da reencarnação nada é absoluto. Nada é absoluto. Né? Esse dirigismo, essa coisa. Você comentou agora da beleza, em algumas obras espíritas, a beleza também é provação. Né? Os desafios que a beleza física às vezes gera no indivíduo. Agora, Urbano, pessoalmente eu fico pensando, tentando de alguma forma fazer uma associação no campo espírita, claro que não é uma associação direta, no sentido que essa teoria foi pensada para determinada área específica, né, do pensamento, da academia. Mas eu fico pensando, tem uma ideia aí que me parece que tem uma relação com, se a gente for pensar essa ideia em termos morais, espirituais, né, eu fico pensando, por exemplo, em algumas passagens, eu vou só citar para a gente discutir. No Evangelho de Jesus, Lucas, capítulo 16, versículo 10, Jesus diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Em Mateus, capítulo 6, versículo 33, Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. São passagens conhecidas, né? Nós conhecemos, são passagens bastante célebres no Evangelho, né? Então, quem é fiel no pouco, pode ser fiel no muito. Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito, né?
Talvez em termos morais o Cristo esteja chamando a atenção para aquela dimensão micro-moral nossa que a gente às vezes não dá conta, ou ignora, ou considera de menos importância, né? Que é o trabalho do autoconhecimento, que eu acho que isso tem um pouco a ver com essa coisa da teoria das janelas quebradas, né? O que você acha? Acredito que sim, que há relação. Eu acredito que antigamente as pessoas falavam assim, né? Conhece-te a ti mesmo. Mas eu acho que hoje a gente já se conhece o bastante. Hoje você tem profissionais como você que trabalham com isso, com autoconhecimento. E nós hoje temos o YouTube, nós temos a internet, nós temos milhões e milhões de textos que fazem com que as pessoas possam ler, possam entender mais de si mesmas. Eu acho que a gente muda então aquele que no pórtico do oráculo de Delfos estava conhece-te a ti mesmo. A gente hoje muda e coloca assim, encoraja-te a ti mesmo. Eu acho que isso é que é necessário, que você se encoraje a você enxergar seus próprios miasmas, seus defeitos, aquilo que te faz mal. E eu não estou falando de características físicas, eu estou falando de características da sua personalidade que te fazem mal e que fazem mal na relação com outras pessoas e que fazem mal à sociedade no final. Então, encoraja-te a essa mudança. Eu acho que é isso que Jesus quis dizer. Quando ele fala, você só vai encontrar aí essa expressão reino dos céus, é uma expressão muito utilizada por Jesus e é também uma expressão vulgarizada lá no Oriente. Né? Reino dos céus é a nossa ataraxia da filosofia, é o nirvana dos budistas, é a paz, né, interior. E eu acho que você só alcança essa paz interior, esse reino dos céus, essa ataraxia, esse nirvana, se você estiver muito bem com você, se você tiver resolvido suas próprias celeumas, suas próprias querelas. E isso não ocorre com facilidade, Flávio. Não ocorre comigo, ao menos. Talvez com outras pessoas ocorram com facilidade. Comigo ocorre com muita dificuldade. Mesmo porque, na minha visão, as grandes dores acabam sendo mudas. E eu não falo para mim mesmo aquilo que dói. Então, isso não se modifica. Porque se eu não falo para mim mesmo, como é que eu posso me modificar, né? O professor Edivaldo Boaventura, em aula lá na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, sempre fala: educação é mudança de comportamento. Se você faz o que você sempre fez, você recebe o que você sempre recebeu. Então, acho que essa que é a grande colocação. Mude seu comportamento, que o mundo mudará para você. E mudando algumas coisas que nos fazem tristes, infelizes e menos nós mesmos, eu acredito que isso gera mudança. Então, sim, eu concordo com você. Jesus está certíssimo. É isso mesmo que a gente tem de fazer. Mas para isso é preciso muita coragem para você poder mudar essas pequeninas coisas, mas que são coisas tão importantes para todos nós, sabe? Pensando nesse tema, Paulo, enquanto você estava falando ali, eu até estava aqui tentando lembrar de alguns trechos, né? E eu me lembro que eu anotei aqui que em Missionários da Luz, no capítulo 11, há um trecho que André Luiz entra numa residência de uma família e ele vai para um cenário lá onde há uma grande família, uma família extensa, né, sentada numa mesa, e assim, a postura que até o instrutor da obra, se não me falha a memória, Alexandre, chama a atenção de André Luiz, é a postura dos familiares, fixos na queixa, no pessimismo, em uma postura até de uma forma não moralmente atraente, no sentido de correto, linguajar de baixo calão. E aí André Luiz percebe aquilo, e aí Alexandre diz assim: perceba a atmosfera, né, da situação, né, a psicosfera, e perceba o que é que acompanham eles. E aí André Luiz fica estupefato porque vê os familiares que já desencarnaram daquela família presos ali no ambiente doméstico. E uma coisa que chama a atenção foi quando a mesa é colocada, os pratos são colocados, a comida,
e os desencarnados se acercam, inclusive, da panela para ficar cheirando, digamos assim, o odor fumegante daqueles alimentos, a ponto de se alimentar mesmo, né? E André Luiz fica tão surpreso com aquilo que diz assim, desencarnados na mesa, etc. E Alexandre aí conclui dizendo assim, no lar, essas posturas que parecem de só menos importância, simples, né? A queixa sistemática, o anedotário de baixo calão, pornográfico, agressivo, gera coisas dessa ordem a ponto de haver esse tipo de repercussão no lar. Então, às vezes, a gente... eu acho que essa é uma conexão com a teoria, porque às vezes a gente se preocupa em ajudar um orfanato, erguer uma obra de caridade, fazer coisas macro, nem se esquece, digamos assim, da mudança íntima, que, como você disse muito bem, é difícil, é um processo doloroso, né? É um processo de olhar para si mesmo, né? E às vezes a gente se esquece dessas coisas para salvar o mundo e perder a própria alma, né? É o velho ditado chinês que falava, né? Se você quer mudar o mundo, comece varrendo a sua própria porta. Né? Acho que é essa visão que não é individualista, mas individual, de você cuidar de si mesmo, de você se autocuidar. E para isso é preciso que você seja verdadeiro com você, que você seja uma pessoa muito clara com aquilo que você conhece de você. Né? Para que você entenda o que você precisa varrer e o que você precisa trazer para você. Acho que essa colocação, e nós que somos espíritas e convivemos com a espiritualidade durante muitos anos, a monoideia, a ideia fixa, né, e essa fixidez de ideia e a repetição diária é como se fosse uma auto-hipnose, que as pessoas ficam naquela mesma ideia e aquilo ali, e já foram avisados, tanto na espiritualidade quanto aqui, amigos já se aproximaram, falam com essas pessoas, mas elas continuam com as mesmas ideias, Então, essa é algo que faz muito mal, né? Não é algo que faz bem. Para elas não faz bem, para os outros não faz bem, para a própria vida não faz bem. Mas é difícil fugir, principalmente quando isso se torna algo comum, né? E até às vezes elogiado, como acontece nos dias atuais, que existe um elogio a esse tipo de comportamento, né? Reclamar hoje, essa que você falou aí de reclamação sistemática, reclamar hoje é quase um esporte nacional. A gente reclama de tudo, de absolutamente tudo. Até daquilo que é muito bom no Brasil, nós reclamamos. A gente está sempre enxergando, né, que o raio do sol nos queima e nunca a gente está enxergando que o raio do sol nos ilumina também. Então, e com isso eu não quero ser poliana, nem quero trazer que a vida é maravilhosa e todos estamos bem. Não é isso. A gente sabe que a gente vive, mas também a gente precisa ter uma noção de enxergar que algumas coisas sim são boas e que a gente não precisa ficar o tempo inteiro reclamando dessas mesmas coisas. Interessante que você está entrando num dos últimos itens que eu gostaria de citar, que pelo menos me passa a impressão de que tem alguma relação com essa teoria na área, né, do direito, da criminologia. Tem uma frase que, se não me falha a memória, em Dostoiévski, se não me engano, se você lembrar, eu não me lembro, mas se não me engano é no Idiota, que ele diz que a beleza salvará o mundo, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque o ser humano é atraído para o harmônico, para o belo, para o estético, né? Então há uma comunicação do espírito. Rossini, que foi um grande compositor de música erudita italiana, em obras póstumas, Kardec transcreve quando fala sobre a música celestial, que Rossini chega a dizer que no mundo espiritual chega um nível lá, que claro ainda está distante da nossa realidade, que o belo também é bom, que o moral se mistura com o estético, né? Então aquilo que a gente pode considerar aqui na Terra como desleixo, desorganização, e não estou fazendo apologia ao toque, a obsessão por limpeza, não é isso, mas os cuidados com as coisas simples, né, também é algo moral, né, e às vezes o desleixo com as coisas simples pode gerar algo que não é apenas algo feio, mas algo também imoral, né, seria uma porta aberta para outras coisas, né. Eu fico pensando nisso, né? Joana de Ângeles tem uma mensagem que ela vai dizer que o ser humano é atraído para o belo. Ele deve ajudar o sofrimento, ele deve ir até a miséria, a dor, para socorrer, né? Mas todos nós gostamos também do belo e somos atraídos para o belo, né? O que é que você acha disso? O que é que você
Não, eu acredito que tem muita relação com o que a gente está falando no nível espiritual e talvez na espiritualidade. Mas eu fico imaginando como isso pode ser aplicado aqui, quando a gente sabe da questão do ato comunicativo não ser certo aqui. Aqui, diferentemente de outras localidades, eu tenho um amigo que diz assim, a beleza é de quem tem dinheiro. E porque aqui as pessoas são belas por artificialidades. Elas muitas vezes não têm aquela beleza, mas elas se transformam em pessoas belas aos nossos olhos e daquilo que a gente aprendeu de acreditar que ela é bela. Então, se na década de 70 se discutia entre o ser e o ter, hoje a gente está numa discussão entre o parecer, né? E hoje as pessoas nos aparentam coisas que depois você vai ver que aquilo não era a realidade, aquilo não estava certo. Então eu percebo que teoricamente e em tese na espiritualidade isso funcionaria, mas que hoje, na atualidade do que a gente vive, eu percebo como isso é equívoco, né? De como essa beleza é uma proposta que muitas vezes não é a realidade daquilo que, ao menos eu convivo. Porque, bem colocado, eu acho que você até me iluminou aqui, Urbano, porque obviamente que a gente não está falando de uma beleza sensual, dos padrões que mudam, né? Porque eu até me lembro de uma colocação que, não sei se foi Emmanuel ou Joana fala, que Jesus era visto como belo, né? E claro que a beleza de Jesus não era uma beleza sensual, até porque era um tipo grego na época que era símbolo dessa beleza, né? Ele era o nariz grego era o atraente, aquela estrutura, ou então romano, e ele era judeu, né? Inclusive proveniente de uma região, então seria essa beleza que é o harmônico, né? E não a beleza sensual, né? E muito bem colocado. Agora eu queria... Mas mesmo essa harmonia hoje pode ser, digamos assim, montada, né? Hoje a harmonia não é mais... Eu às vezes acredito que a gente muitas vezes compra a harmonia, né? Eu conheço famílias que os filhos estavam gritando e o pai veio e falou para a esposa: você não sabe cuidar dessas crianças, eu sei, quer ver como é, o que é que está acontecendo? E ela falou: fulano não quer sair do quarto. Ele falou: você precisa agir com ele de uma forma sábia. Olha como é. E tirou do bolso os R$50, colocou por debaixo da porta e fez: fulano, saia, venha jantar com a gente. E o fulano pegou os R$50, saiu e foi jantar com os pais. Isso não é harmonia. Isso não é. Isso pode parecer harmonia. Eu sei que não é disso que você está dizendo, mas... isso não é harmonia, ao contrário, isso é uma máscara da desarmonia, do subterfúgio, de tudo que essa família age de uma forma completamente desequilibrada com os filhos. Né? E o que ele está ensinando ao filho? Ele está ensinando ao filho: olha, meu filho, obedeça que você ganha dinheiro. Ele está ensinando, nada é ruim ganhar dinheiro, tudo ruim de você acreditar que obedecer aos pais é para ganhar dinheiro. Isso é dessa falsa harmonia que eu fico pensando como isso se repete, sabe? A busca do belo, a busca do harmônico, a busca daquilo que é moralizante, que é civilizatório, não é problema nenhum. O problema é quando há outros subterfúgios levando a um momento drástico como esse. Isso na minha opinião, é uma reflexão que nós precisamos ter com nós mesmos, com nossos filhos, com a nossa parentela. O que nós temos hoje é uma harmonia no lar, ou nós temos uma falsa harmonia, uma harmonia... Eu sei que muitas vezes a falta do dinheiro gera um desequilíbrio muito grande na família. Você não tem dinheiro para pagar a escola, não tem dinheiro para fazer o mercado. Mas também ao contrário. Às vezes a presença do dinheiro causa um isolamento muito grande entre os familiares.
né? Cada um é isolado, porque cada um paga as suas contas, eu não preciso nada de ninguém, eu vou cuidar da minha vida. E isso, a família também se dissipa assim. Perfeito. Urbano, para concluir, eu reservei no final um trecho de O Céu e o Inferno. Kardec, nem O Céu e o Inferno, ele tem um texto chamado Código Penal da Vida Futura, e no artigo 3, no item 3 que ele coloca, ele faz uma consideração que eu quando estava pensando nesse contato aqui, né, nesse vídeo agora contigo, eu pensei em citar esse item para finalizar, que é o seguinte: Kardec diz o seguinte: não há uma única imperfeição da alma que não acarrete funestas e inevitáveis consequências, como também não há uma só qualidade boa que não seja fonte de prazer. Ele falava isso em relação ao mundo espiritual. Quer dizer, essa visão micro, né? Que tudo é levado em conta, né? Positivamente do que a gente faz, né? Tudo é colocado na balança da misericórdia e da justiça divina. Sim. Como tudo aquilo que nós negligenciamos, aquilo pode ser motivo de algum tipo de sofrimento para nós, né? O que você... É importante. Eu acredito sempre que a leitura de Kardec é uma leitura básica e fundamental para todos que se auto-intitulam espíritas, e até para os curiosos. A leitura de Kardec, começando pela biografia de Kardec, é extremamente importante. E especificamente nesse ponto, o que eu acredito é que todos nós devamos sempre buscar o aprimoramento, a melhora em civilidade. Eu acho que esse meu objetivo na minha encarnação. Eu não preciso fazer nenhum grande evento a não ser este enorme evento que é me modificar a cada dia e me transformar numa pessoa mais agradável a mim mesmo e mais civilizado para todos os demais. Eu acho que eu sendo feliz e sendo uma pessoa que espalha a civilidade para todos que me circundam, eu estou fazendo o meu papel e estou fazendo muito bem o meu papel aqui na Terra. Acho que é essa. E para isso, claro, todo e qualquer ponto que me transtorna, que não me deixa uma pessoa equilibrada, ele não é uma boa coisa. É o que eu devo combater, fazer um bom combate desses pequenos ajustes que todos nós temos de fazer na nossa vida. Bacana, bacana. Eu acho que eu fico muito feliz por esse momento, porque oxalá que ele volte para que a gente possa fazer outros vídeos aqui, porque eu tenho certeza que, da mesma forma que eu gostei bastante, porque a gente conseguiu fazer uma reflexão, que é uma reflexão, a ideia desse canal de vídeos é fazer reflexões com os vários profissionais da área que contribuem, né, cada um com o seu enfoque, a sua dinâmica, a sua colaboração, fomentar o conhecimento, não esgotá-lo, encerrar, mas dar, na verdade, provocar no bom sentido da palavra, para que outros, inclusive outros estudiosos, possam aprofundar o tema. Então, fico muito feliz por esse momento aqui, porque a ideia é isso mesmo, né? A ideia é tentar fazer reflexões, né? Produzir reflexões dentro do pensamento espírita. Eu acho que conseguimos esse intento, né? E fico muito feliz por isso. Só lembrando, o e-mail do canal, o e-mail do canal de vídeos é raciocinioespíritas@gmail.com. Estive hoje com Urbano Pugliese Félix, ou Félix Pugliese? Félix Pugliese. Félix Pugliese, né? Professor da UFBA de Direito, Da UNEB de Direito. Da UNEB em Direito, doutor em Direito e com uma vasta experiência, inclusive em Direito Penal. Então, agradeço muito, né? Gostaria de passar aí para as considerações finais de Urbano, se o Urbano quiser se despedir. Muito obrigado, me despeço de vocês, espero que quem tenha uma ideia diferente e que possa nos aprimorar, acho que esse é o caminho, com muita tranquilidade, para que a gente continue estudando e tentando cada vez mais aprofundar esses conhecimentos. É isso. Um abraço. Até a próxima então, se Deus quiser, um grande abraço.